E aí galera, como é que vocês estão? Tô em casa, tô com saudade da sala de aula, tô com saudade dos alunos, tô com saudade do ambiente escolar. Espero que vocês estejam em casa, cumprindo aí a quarentena, lavando bem as mãos, bebendo bastante água. E hoje eu vou fazer um vídeo para explicar um pouco aí do que a gente teve de conteúdo até o certo momento, para refrescar um pouco a memória de vocês aí, para a gente poder dar prosseguimento, né? A gente falou aí da derrocada do Império Romano para dar entrada na Idade Média. A Idade Média é esse período que vai de 476, quando há o fim do Império Romano, até 1453, quando acaba o Império Bizantino, quando há o fim do Império Bizantino, dominado então pelos turcos otomanos. O que a gente tem desse período que é importante ressaltar é que ele vai, de certa forma, mudar as formas de trabalho, vai mudar a forma com que a sociedade vai se ajustar, mas ela não, a gente tem que entender que não há uma ruptura. Não é do ano 475 que se vive de uma forma e do ano 476 vai se viver de outra forma. Em nenhum momento histórico a gente tem uma ruptura que seja de um período muito curto para outro. A gente sempre tem um processo que leva até essas mudanças econômicas e sociais. E na Idade Média não foi diferente. Então a gente tem um processo que vai acontecendo por muitas invasões na Europa medieval, né? Que vai levar a um processo de ruralização. As pessoas vão sair da cidade, vão buscar proteção no campo, e esse processo de ruralização vai gerar então aquilo que a gente chama de suzerania e vassalagem, né? O suzerano, que é o senhor feudal, vai doar terras para o vassalo em troca de dar terra e proteção. O vassalo fica com as obrigações de dar lealdade e obediência, além de uma série de obrigações servis, né? E aí vai mudar um pouco como se viu o trabalho na Europa medieval, que sempre foi na base escravista. A gente vai ter agora uma base servil, ou seja, o trabalho servil, a servidão, ela vai sobrepor a escravidão. Não vai acabar a escravidão, mas o trabalho servil ele vai ter, o trabalho dos camponeses vai ter mais força do que o trabalho escravo, tá? Então o que a gente tem aí é uma mudança da sociedade que sai majoritariamente das cidades e agora vira majoritariamente agrária. E aí a gente então vai ter essa mudança no perfil da sociedade, da cidade para o campo, tá? Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que dentro da Idade Média, a gente nunca vai ter uma centralização muito forte de poder. O máximo que a gente vai ter perto de centralização de poder vai ser no Império Carolíngio, lá com Carlos Magno. Falando do Império Carolíngio, o Reino dos Francos, né, que é um povo germânico também, que vai começar ali entre o século V a se fortalecer, ele ganha muita força vencendo algumas batalhas, né, contra os alamanos, contra outros povos na Idade Média, e ele começa forte no reino merovingio, né, na dinastia merovingia, na verdade, no reino dos francos, na dinastia merovingia, com o rei Clovis, né, que vai homenagear o seu avô Meroveu, e posteriormente na dinastia carolíngia, lá com os Pipinos, Pipino Breve, Pipino de Heristal e Carlos Magno, por exemplo, até que ele é coroado imperador pela Igreja Católica no ano 800. E aí depois que ele morre, os seus 3 filhos disputam suas terras, né? E aí a igreja é obrigada, se vê obrigada a fazer um tratado para dividir as terras, e aí novamente esse poder ele se descentraliza, né? Mas a máximo de poder que a gente vai ver centralizado na Idade Média é no Império Carolíngio, muito forte, com Carlos Magno ali, onde ele tem até que dividir as terras em ducados, condados e marcas, aqueles títulos de nobreza que a gente já falou, por exemplo, conde, duque, marquês, né, é o máximo que a gente vai ter, porque na Idade Média o que funciona é que cada senhor feudal manda no seu feudo. A gente não tem um rei que vai governar para todo mundo, isso só vai acontecer já perto do final da Idade Média.
naquilo que a gente chama de Baixa Idade Média, porque a Idade Média a gente separa em duas partes. A Alta Idade Média, que vai ali do ano 476 ao ano 1000, é onde funciona esse sistema feudal, onde esse sistema feudal de suzerania e vassalagem ele está em alta, é onde o feudalismo ganha força, e do ano 1000 ao ano 1453, quando o sistema feudal vai se corroendo. E aí eu falei, por exemplo, que a igreja ela coroa Carlos Magno imperador. A igreja ganha muita força na Idade Média. Ela começa, obviamente, a ganhar força na Idade Antiga, com Constantino, imperador de Roma, quando ele se converte ao cristianismo, e depois, em 395, já quando o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano, mas ela vai ganhar muita força realmente, vai ser na Idade Média. Quando Clovis, por exemplo, o rei dos francos, que eu já citei aqui, se torna cristão também, se converte ao cristianismo após a Batalha dos Alamanos, e depois com Carlos Magno, que vai ser coroado pela igreja como imperador. O objetivo da igreja é que, do Renovate Império, que se renovasse o Império Romano, coisa que nunca aconteceu, mas a igreja vai receber muitas terras aí de doação dentro, por exemplo, do Império Carolíngio, e vai ganhar muita força. A igreja vai ter forças de todos os tipos dentro da Idade Média. Ela vai ter uma força econômica, porque ela vai obter praticamente 30% das terras cultiváveis na Idade Média. Ela vai ter uma força social. A igreja vai praticamente dividir como é que se vive a sociedade entre aqueles que oram, né, que é o clero, aqueles que fazem parte da igreja, os que lutam, os belatores, os guerreiros, os cavaleiros que precisam de uma investidura da igreja, e aqueles que trabalham, os laboratórios, os servos. E a igreja, então, faz esse papel de divisão social, faz esse papel social ser muito forte dentro da Idade Média. Ela vai ter, então, um papel econômico, um papel social, obviamente um papel religioso. Todo mundo na Idade Média ali acredita em um Deus. Não se tem na Idade Média uma escrita de alguém que não acredita em Deus. Pode não acreditar no Deus cristão, mas acredita em algum tipo de Deus. E a Igreja Católica ela vai fomentar o cristianismo a partir dessa relação religião e política, e também vai ter um papel religioso muito importante, um papel cultural muito importante também. As igrejas, as construções das igrejas, dos mosteiros, elas vão ter a arte ligada a essa ideia central de que a igreja, de que Deus é o centro das coisas. Então até na arte isso vai surgir de forma muito intensa, tá? E aí a gente tem então a igreja praticamente coordenando ali como funciona a vida na Idade Média. E a igreja, obviamente, com essa participação política, ela participando do dia a dia dentro da Idade Média, ela vai ter força capaz também de haver conflitos, né, dentro da própria igreja. Vai ter, por exemplo, o alto clero e o baixo clero, o pessoal do alto clero, que é o papa, os bispos, arcebispos, e o baixo clero, que é os padres, os monges ali, que vivem a vida ali normalmente dedicada só à religião. E aí vai ter esse conflito entre aqueles que querem viver uma vida dedicada apenas a Deus, que é o clero secular, e a vida de quem quer participar da vida política, que a gente vai chamar, na verdade, desculpa, a vida de quem só quer participar da parte religiosa, que é o clero regular, de regulorum, de regras, e a vida de quem quer participar, então, do dia a dia, da vida mundana, que a gente chama de clero secular, de seculorum, de dia a dia, que vão participar então da vida cotidiana. Então, mais ou menos é essa parte que a gente deu até aqui, que a gente trabalhou até aqui. Eu espero que de estar em sala de aula o mais rápido possível, que isso acabe da melhor forma possível, que a gente possa estar em segurança, em sala de aula, que a gente possa estar junto. E aí o próximo tema que a gente vai falar é das mulheres na Idade Média, que ficou faltando. E aí a gente volta com um novo vídeo. Valeu? Obrigado, galera. Saudades.